Blog do Paulinho. 2,5 milhões no bolso. O blog do Paulinho comprovou ontem que o ex-gerente das categorias de base do Corinthians, Fábio Barroso, que em 2016 saiu do clube acusado de corrupção, trabalha de fato como intermediário de jogadores. Por conta dessa matéria, recebemos mais informações e muitos documentos. O negócio com o jogador Alisson, que originou a denúncia, atingiu não apenas a Barroso, mas também a nomes conhecidos do clube, como Mané da Carne, Onofre Almeida e Eduardo Gaguinho Ferreira. De maneira estranha, mesmo após todas as evidências, o Corinthians, em vez de socorrer-se da polícia ou do Ministério Público para elucidar a questão, facilitou a vida do ex-funcionário acusado. Barroso, amigo pessoal de André Sanches, pediu demissão de próprio punho e levou consigo uma surreal carta de recomendação. Mas não apenas isso. Utilizando-se dessa carta, processou o clube e, em julho de 2017, assinou o acordo de indenização por danos morais na casa dos 2,5 milhões de reais. Os conselheiros citados também se deram bem e foram absolvidos por uma comissão de sindicância chefiada pelo advogado Sérgio Alvarenga, parceiro político de todos os presidentes que assinaram os contratos de Alisson. Em síntese, as denúncias davam conta de que Mané da Carne, em novembro de 2014, levou Alisson ao timão e Fábio Barroso, gerente da base, um ano depois, no dia 15 de novembro de 2015, tomou $60 mil, equivalentes a R$333 mil na cotação atual, do americano Helmut Nick Apaza, vendendo-lhe 20% dos direitos econômicos do jogador em nome do Corinthians. Comenta-se que o dinheiro teria sido dividido pelo suposto golpista com Mané da Carne e o real agente do atleta Júlio César Polizelli. O documento, porém, era fajuto, sem conter a assinatura do presidente alvinegro. Antes de descobrir o golpe, Helmut pagou outros $50 mil, R$277.800, para comprar uma carta assinada em 4 de fevereiro de 2016 por Eduardo Gaguinho Ferreira, que lhe concedia direito de representar o Corinthians em terras americanas. Esse montante teria sido dividido com Onofre Almeida, que logo na sequência viajou com Barroso aos Estados Unidos. Todos os citados negam veementemente as acusações. Em 11 de abril de 2016, após o rolo tomar a imprensa, o Corinthians afastou Barroso de suas funções pelo período de uma semana, supostamente para apurar as denúncias do americano Helmut. 2 dias depois, Barroso, em carta manuscrita, pediu demissão do Corinthians. No mesmo dia, o Corinthians, em meio às investigações de corrupção, concedeu carta de referência a Barroso, assinada pelo supervisor Vitor Hugo, que depois seria utilizada para tomar mais 2,5 milhões do clube a título de danos morais. Além de ganhar dinheiro com transações de jogadores, Fábio Barroso, talvez pela proximidade com André Sanches, era muito bem remunerado no Corinthians, R$ 25.400 mensais. Concomitantemente ao ótimo emprego, Barroso já era dono, desde 21 de novembro de 2007, da empresa de agenciamento de atletas denominada Team Eventos Esportivos e Marketing, a mesma que processou o Santos recentemente, cobrando R$100 mil de comissionamento sobre intermediação de jogador. É improvável, diante da
notória proximidade de ambos que André Sanches, principal cartola do Corinthians nos últimos 13 anos, não soubesse, assim como os demais dirigentes que com ele conviviam, como Mané da Carne, Onofre Almeida e Eduardo Gaguinho Ferreira. Ou seja, o dono de uma empresa voltada para a intermediação de jogadores era comprovadamente gestor das categorias de base do Corinthians. Sem dar bola para o fato do jovem Alisson ter chegado ao Corinthians, segundo relatos, pelas mãos do conselheiro Mané da Carne, o diretor-geral das categorias de base, Fernando Alba, no dia 26 de novembro de 2014, autorizou que se firmasse contrato de formação com o atleta, em ofício enviado ao delegado Mário Gobi. No mesmo dia, o acordo foi assinado pelo jogador, seus pais e o presidente alvinegro. 7 meses depois, em 26 de junho de 2015, Roberto Andrade assinou aditivo contratual com Alisson, após pedido de Fábio Barroso e Onofre Almeida. Segundo informações, outros atletas, não apenas Alisson, teriam chegado ao Corinthians pelas mãos de diversos conselheiros alvinegros, entre os quais Mané da Carne, braço direito do presidente André Sanches. O blog do Paulinho teve acesso a alguns exemplos. Em 18 de novembro de 2013, o delegado Mário Gobi firmou o contrato com o jogador Juan, que hoje está no Santo André, estabelecendo generosa divisão de percentuais em desfavor do clube. 50% para o Corinthians, que tinha 100%, 10% para o Paulista de Jundiaí e 40% para o pai do jogador. Na cláusula número 5, o Corinthians estabelece que poderá recomprar 10% dos 40% do genitor de Juan, que permanecerá com 30%, pelo preço de R$150 mil, ou seja, cedeu de graça para recomprar na sequência. No dia 20 de julho de 2012, o presidente Gobi assinou o contrato com o jogador Arlindo, recém-dispensado do Sub-23 do clube, que era oriundo do Flamengo. A generosidade do delegado novamente se fez presente. O Corinthians ficou com apenas 40% do atleta, cedendo 35% ao Flamengo e 25% ao pai do jogador. Repetindo a ação demonstrada no contrato anterior, o Corinthians comprometeu-se a recomprar 10% do percentual do Flamengo, cedido de graça, pelo valor estabelecido de R$300 mil, com os rubro-negros permanecendo com 25%. Essa extensa matéria, pela qual, claro, o blog do Paulinho desde já pede desculpas pelo tempo tomado do leitor, reproduz ínfimo percentual do que realmente ocorre nas categorias de base do Corinthians. Observa-se que nada acontece, porém, sem conhecimento e consentimento dos dirigentes mais graúdos. Muitos deles, por conta do atual período eleitoral, discursam palavras que destoam de seus atos enquanto ocupavam cargos relevantes no timão. Quem quiser acessar um calhamaço de documentos que foi publicado nessa matéria, basta digitar blogdopaulinho.com.br.